Eu te perguntar um negócio. Espera aí. A partir de agora, então, a gente está gravando. Vamos para mais uma aula de banco de dados. Sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal. Bora pro vídeo. Compartilhar o link. Compartilhar. Se inscrevam no canal, que meus alunos não são inscritos ainda. Esses alunos meus que são muito bons e gostam muito de mim, nem se Você inscrevem tem no 30, canal. você tem 32 pessoas inscritas no seu canal, professor. E sendo Eu que não essas sei qual é o 30 seu você não canal, está seu lá. Will. Eu vou pagar sua língua agora e vou me inscrever agora. Mas qual que é o canal? Ai, Nossa, a calma outra aí. não sabe nem que tem canal. Meu Deus, Eu como que. sei, porque toda vez você faz isso, mas eu não sei o nome do canal. Pra você ver, eu acho que ela nunca assistiu os É vídeos. Renato, A partir de agora, estamos gravando. Eu nunca é, Olha falei lá, tem e alguém eu nada. não sei o assistindo aí, sobrenome ó. dele. Tem É alguém eu. assistindo aí. Cliquei sem querer no vídeo. Aí, Ué, professor, eu o me Pablo inscrevi. saiu? Não apareceu aqui ainda não. Professor, Oi. Pode aqui perguntar então. eu queria que você, sei lá, desse algum exemplo, fizesse algum exemplo de mini mundo com a gente, porque assim, a minha memória é muito fraca e eu não lembro de quase nada para poder refazer o negócio. Tá bom. Olha Obrigada. só, vamos recapitular aqui. Ué, eu não aceitei ele não? Manda ele jogar o convite de novo, que não tem nada aqui não, sumiu. Pablo, manda o convite aí de novo, porque não sei o que que deu aqui, não tá aparecendo pra mim não. Eu já peguei já, professor, valeu. Ué? Já... Ué, você já tá aqui na sala? É, eu me aceitei. Eu tô assim mesmo. Rapaz, que coisa Adorei. louca. O maluco Desculpa é aí, brabo. então. Gente, o Pablo é um ícone. Ai, ai. Eu não sei o que aconteceu, não, mas normal isso não ficou, não. Deve ter dado algum bug, Pablo. Mas enfim, importante que você tá O aí. maluco é brabo. Oi? O maluco é brabo. O maluco é brabo, você tá doido. Vamos apresentar então? Olha só, o que que é a ideia, né? Isso aqui é o mini mundo que eu te passei para vocês fazerem. Só que isso aqui é o cenário que vocês têm que modelar. Na verdade, o cenário que vocês têm que criar o banco de dados, certo? Na modelagem que foi vista ano passado, vocês viram isso aqui, ó. Vocês pegaram aquele texto e transformaram nesse modelo. Depois, esse modelo, vocês pegaram e transformaram nesse modelo, certo? Depois desse modelo, que cada bichinho desse se torna uma tabela, ok? Então, o que que a gente tem que fazer? Pegar essa estrutura e converter cada quadradinho desse para uma tabela. É isso que o DDL tem que fazer. Essa que é a atividade proposta. Então, eu vou pegar o meu minimundo, certo? Vamos começar aqui. Eu tenho ele aqui, então eu tenho estudante, curso e professor. E eu tenho que implementar o meu minimundo. Eu tenho que criar as minhas tabelas, né, do meu banco usando esse minimundo. Então, eu não preciso vir aqui fazer isso e depois fazer o meu código. Claro que fazendo isso aqui facilita, tá bom? Não estou discutindo. Eu só estou falando que isso aqui facilita. Mas você consegue pegar esses caras aqui e simplesmente vir aqui e criar as tabelas aqui dentro, criar as tabelas no nosso banco sem mesmo passar por essa etapa aqui, ok? Entenderam? Sim. Então, o que que acontece?
vamos fazer o seguinte. Eu vou explicar isso aqui, né? Eu vou dar uma relembrada nisso aqui, tá bom, Raquel? Vocês Perfeito. leram isso aqui provavelmente várias vezes, né? E falando que eu sou gerente de uma companhia de treinamento, que eu ofereço cursos e não sei o quê, eu tenho esses cursos aqui, programação C, são os cursos mais populares, os cursos são feitos por alunos, eu tenho professor que vão lecionar cursos, né? E eu não preciso gravar, então eu tenho todo esse cenário aqui. Dentro desse esquema, eu criei esse modelo, então. Eu tenho o meu estudante, o meu curso e o meu professor. O meu estudante está matriculado em um curso, certo? E um professor leciona um curso. Só que, olha só, eu tenho relacionamentos N para N. Quando eu tenho um relacionamento N para N, eu tenho que criar uma entidade associativa aqui. Ok? Vocês viram isso lá em modelagem. Então, a gente cria essa tabela associativa. Né? Se a gente for pegar, vamos pegar um exemplo aqui então. Ó. Vamos achar aqui nessa bagaça aqui um exemplo. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Estamos. Eu estou tentando achar uma aqui que é associativa. Que as que tinham eu apaguei. Aqui, ó, aqui tem uma. Então, olha só, eu estou falando que loja tem várias categorias. E uma categoria tem várias lojas, ok? Então, olha isso aqui. Eu tenho essa tabela associativa. Deixa eu colocar o mouse aqui que vai ficar verdinho, tá vendo? Então, eu tenho essa tabela associativa, né? Eu não quero que clique ali, não. Para não aparecer aqui a mensagem. Tá. Tá vendo? Mas eu tenho essa tabela associativa aqui. Por quê? Eu estou associando esses dois. Então, quando eu for criar o banco de dados, eu tenho que criar uma tabela loja, uma tabela categoria e uma tabela loja categoria. Eu tenho que criar essas três tabelas e fazer o relacionamento existente entre elas, né, através de uma chave estrangeira, uma foreign key, né, igual vocês já viram lá, a chave primária, a chave estrangeira e tudo mais. Então, quando eu tenho aqui um estudante, eu tenho um estudante, né, matriculado em um curso. Só que, olha só, um estudante, lembrando da cardinalidade, vamos ler a cardinalidade. Um estudante pode fazer um ou vários cursos. Beleza. Só que um curso tem 0 ou vários estudantes. Eu posso ter um curso que não existe. Ou um curso que não tem turma fechada nesse momento. Posso existir isso. Um curso é lecionado, né? Um curso é lecionado por um professor. No máximo um professor. Só posso ter um professor por curso. Só que um professor, ele leciona um ou vários cursos. Então, eu tenho um relacionamento 1 para N. Né? N para 1, 1 para N. Então, isso tudo eu tenho que levar em consideração na hora de fazer o meu script. Né? Eu vou fazer direto aqui no post para vocês verem, mas a gente pode fazer isso no papel, como eu recomendei a alguns colegas de vocês. A alguns colegas de vocês. Então, deixa eu abrir o PG Admin aqui. PG Admin. E aí, eu vou mostrar aqui, depois, eu vou mostrar como que a gente vai fazer esses códigos, tá bom? Uma vez que a gente fez esses códigos, a gente vai estar executando eles, né? E a gente já vai testar para vocês verem. E eu vou mostrar a ferramenta que eu pedi para vocês instalarem. Uma vez que eu pedi para vocês instalarem a ferramenta, eu vou pedir para vocês, né? Eu vou ensinar como vocês vão fazer a instalação. Eu vou fazer o processo de criação dessa máquina virtual para vocês acessarem. E, feito tudo isso, na quinta-feira a gente vai praticar mais. A gente vai criar base de dados, a gente vai criar tabelas, igual vocês estão praticando mesmo que no papel, tá bom? Existem outros sites também que rodam, mas tem o W3 School, mas a gente quer deixar ele por última instância. Vamos ver se eu vou conseguir acessar dessa vez, porque da última eu não conseguia.
Não sei por que, estava loucaço. Fala que eu vou conseguir, por favor. Conseguir, Server Connect. Então, olha só. Eu já criei uma tabela aqui. Deixa eu dar um drop aqui. Pronto. Cada bolinha dessa aqui é um banco de dados. Olha quantos tem. Tá vendo? A gente criou várias bases de dados aqui dentro, né? Para a gente poder estar testando. Fui testando base de dados que os colegas de vocês no ano passado fizeram, tudo mais. Eu tenho as bases de prova que a gente utilizou. Então, a gente vai aprender isso aqui depois na outra ferramenta. Eu só vou mostrar aqui para vocês verem, porque isso aqui está local. Eu vou vir aqui em Postgres e vou criar uma Create Script, porque tudo que a gente vai fazer é SQL. Né? Tudo que a gente vai fazer é comando SQL, então a gente tem que escrever comandos SQL. Então, eu vou vir aqui no meu Postgres, nessa telinha aqui, tá bom? Por quê? Porque eu vou criar uma base de dados. Então, eu vou selecionar isso aqui, porque ele não vai ter base nenhuma. Create Database. Vamos criar um nome para nossa database. Treinamentos. Certo? Então, vou rodar esse comando aqui. Na hora que eu rodar esse comando no meu raiozinho, ele vai começar a processar essa linha de código. Eu estou criando uma base de dados. Certo? Estamos criando uma base de dados. Ó, retornou sucesso, né, em tanto tempo processado. Então, quer dizer o seguinte, né, se eu vir aqui agora, eu tenho uma base de dados chamada treinamentos. Olha ele aqui. Né? Então, eu virei aqui na minha base de treinamentos. Tá vendo que eu cliquei e deu base connected? Então, eu conectei nessa base. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fechar isso aqui agora, já que eu já tenho uma base criada. Isso aqui não fecha, que é padrão da ferramenta, tá bom? Eu vou vir aqui e clicar com o botão direito em cima de treinamentos e Create Script. Pronto, agora isso aqui eu posso apagar, tá bom? Sempre vem aqui e apaga. Reparem que eu tenho um lugar para digitar códigos. Então, tudo que eu digitar aqui dentro, que vai estar aqui em treinamento / Postgres, porque Postgres, né, é a minha base de dados, eu vou ter aqui treinamentos, né, porque é a minha base dentro do meu usuário Postgres. Então, é a estrutura. Estou dentro da minha base de treinamentos. Eu vou ter esquema, né, dentro aqui o esquema público. Depois a gente vai aprender a criar novos esquemas, certo? A gente vai entender o que é esquema e tudo mais. E aqui eu tenho tabelas. Só que o quê? Não existe tabela nessa base de dados. Porque a gente não criou nenhuma tabela. Então, treinamentos, né, o esquema, tabelas. Não existe tabelas. A gente vai criar as tabelas, que são essas tabelas aqui agora que a gente vai estar desenvolvendo. Então, eu tenho 3 tabelas. Estudante, curso e professor. Então, vamos lá. Create table, né? Professores. Abro, fecho, pico. Create table. Qual que é aqui? Cursos, né? Create table estudantes. Reparem que elas estão vazias. Eu só criei uma tabela sem coluna nenhuma. Eu preciso colocar dentro das minhas tabelas os meus atributos, certo? Então, eu tenho que vir e colocar os meus atributos em cada tabela dessa. Como que eu faço aqui dentro? Então, vou criar o primeiro atributo. ID estudante. ID estudante. E aí, né, deixa eu abrir o material, aula 6, para vocês verem. Nós temos que saber o tipo de dado que essas tabelas suportam. Os meus tipos de dado, né? Varchar, char, text, int ou
integer, numeric, date, time, date e time, que são dois separados. Eu tenho date time, que é junto, eu tenho boolean, certo? Então, o que eu vou fazer? Virei aqui, ID estudante, vai ser do tipo int, que é um número inteiro, ou integer, que é a mesma coisa. E aí eu vou colocar ali no AVA, isso aqui, ó, a documentação para vocês estarem vendo. Documentação 11.8, que é aquilo que eu havia falado, porém em inglês. E eu tenho a documentação 8.0, que é um projeto que eles traduziram a documentação. Então, se vocês virem aqui, ó, sintaxe da linguagem SQL. Está explicando a sintaxe da linguagem SQL, ok? Como que vocês fazem o update. Olha só, tem várias informações aqui, é bem didático, ok? Então, vocês podem dar uma passada nisso aqui. Eu vou colocar mais um capítulo do livro lá para vocês estarem lendo também, para vocês auxiliar nesse processo, para vocês terem mais um embasamento um pouco maior disso aí, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir e colocar uma vírgula e vou criar o outro atributo. Quem que é meu outro atributo? Nome. Então, nome vai ser do tipo varchar. Varchar, porque varchar é um texto, certo? Só que esse texto eu quero que ele só tenha no máximo 50. Isso aqui é o tamanho dele, literalmente é o tamanho, 50 caracteres. Texto acima de 50 caracteres não serão aceitos, certo? Vai dar erro na hora que eu tentar inserir um valor no banco. Então tem que ter cuidado com isso. Telefone e endereço. Nesse caso aqui eu vou colocar um telefone só e endereço eu vou deixar dessa forma, mas o certo é normalizar isso. Vou vir aqui em endereço, né, endereco, que vai ser, opa, eu vou vir aqui, telefone, né, e vou vir aqui, falar que é um varchar de 13, 10, 11 posições. E o endereço, por enquanto, eu vou colocar que é um varchar de 100. Depois a gente vai fazer o processo de normalização desse endereço, ok? Ele não pode ficar assim, ele tem que ser normalizado. E aí, beleza. Só que eu tenho que criar a minha constraint. Constraint, o que é? Chave primária. PK, chave primária, professor. Que vai ser o quê? Uma primary key. Uma primary key. O quê? Qual que é o meu item chave primária? Qual que seria o meu índice, né? Ou o meu atributo determinante? Vai ser o ID. Então, vou falar que esse cara aqui, né? Esse cara aqui é minha chave primária. Ok? Então, para não ser, eu não preciso vir aqui e colocar not null. Certo? Por quê? Eu não preciso criar uma constraint para falar que a minha chave primária, constraint, o K, o N, né? O N, ID. Eu não preciso falar que ele é unique. Por quê? A minha chave primária, eu não preciso fazer isso aqui. A minha chave primária, ela já entende que tem que ser um atributo único. Então, só fazendo isso aqui, eu já não preciso mais dessa constraint. Muito menos isso aqui. Eu não preciso falar que ela não é true, porque ela se torna obrigatória. Ok? Então, criei com a minha chave primária. E aí, eu tenho a tabela cursos. Ok? Cursos. Vamos lá. Eu tenho código, nome, duração e preço. Então, cursos. Vamos lá. Ó, faltou colocar vírgula aqui no final, tá vendo? Professor, Oi. você inverteu as tabelas, você fez professor como se fosse de estudante. Ah, me perdoa. Obrigado, Pedro. Então, aqui é estudante. Certo? Estudantes. E aqui será professores. Obrigado, Pedro. Reparem que eu tenho vírgula no meu final, certo? Porém, o meu último termo não tem vírgula, tá bom? O último termo nunca tem vírgula. Por quê? É como se aqui dentro fosse um vetor. Certo? Eu não preciso separar a última posição, porque é a última posição, tá vendo? Então, o meu último item nunca tem vírgula no final dele, tá bom? Aqui dentro. Aqui, na verdade, não é vírgula, aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Isso tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. É bem
é bem manual. Se você não deu com vírgula, você coloca ponto e vírgula. Aqui dentro é vírgula, tá? Todos os elementos têm que ter vírgula, com exceção do último. Você vai separando. Que isso aqui é a mesma coisa que tivesse assim, galera. Tá vendo? Isso certo era estar assim. Só que, para facilitar, olha só como que é ruim de ver. Tudo numa linha só. Então, o que a gente faz? A gente quebra e coloca a vírgula assim para ficar mais fácil de visualizar a sua estrutura, tá bom? Então, o meu curso vai ser a mesma coisa. O que o meu curso tem? O meu curso tem, que a gente tinha visto, né? Código, nome, duração e preço. Então, código, nome, duração e preço. Tá bom? Professor, essa tabela tá escrita errado. Lá em cima, perto de curso, olha. Tá faltando um Azinho ali, ó, do crate, sei lá como que fala isso. Ah, aqui. Obrigado, Raquel. Certo? Então, olha só, algumas coisas. Isso aqui foi a digitação. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo criar as paradas erradas. E aí vai começar a dar erro, e a gente vai. Eu vou corrigindo os erros. Na verdade, quem vai corrigir os erros são vocês. Então, muito bem, Pedro e Raquel, por estar antenado, né? Porque se já for vendo alguma coisa que já está errado, já vai falando. Porque no final, quando a gente for executar, vai dar errado. Então, é como se fosse uma didática diferente, né? A gente faz errado para chegar ao certo. Então a gente vai entendendo. Professor, Oi? eu queria te perguntar se, tipo, o ID do estudante, ele também poderia ser varchar, já que, tipo, o telefone é e o endereço também é, e são, tipo, números. Pode, mas não é recomendado. Sabe por quê? Olha só, para você pesquisar um número, vamos supor, eu tenho que pesquisar esse número aqui. Existe quantas possibilidades de eu achar um número 9? 10, vamos dizer, né? Que eu tenho de 0 até 9 itens, né? Quando eu trabalho com letras, eu tenho 26 possibilidades. Então é muito mais lento comparação de texto do que comparação de números. Por isso que chaves primárias, normalmente a gente utiliza número, certo? Igual a matrícula de Entendi. vocês é um atributo identificador, certo? Porém, provavelmente, lá no banco de dados do acadêmico de vocês, a matrícula de vocês não é a chave primária, e sim uma segunda chave, ou uma chave primária composta. Por quê? Eu não posso ter duas chaves primárias, certo? Eu não posso vir aqui e fazer isso aqui, ó. Como a gente viu, né? Eu não posso ter isso. Só que eu posso vir aqui e falar que eu tenho um segundo atributo como chave primária composta. Então, minha chave primária é composta por dois elementos, tá vendo? Então, eu posso ter isso aí. Enfim, por isso que não é recomendado, porque o código é sempre o atributo identificador. E, na verdade, ele tem que ser de uma estrutura, Raquel, que eu acho que não tem como eu colocar, agora que você está falando, por quê? Toda vez que eu vou criar um banco de dados, eu tenho que colocar esse código. Esse código, ele normalmente se torna autoincremento. Eu não preencho ele. O próprio banco vai criando ele para mim. Certo? Uma vez que eu crio no meu próprio banco, o que acontece? Eu não preciso ficar preenchendo ele. Então, esse código sempre é inserido automaticamente. Ele é autoincremento. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter que ficar preenchendo eles. Então, eu não consigo autoincrementar um texto, certo? Eu teria que ficar setando o valor desse texto manualmente. E aí, você perde um tempo precioso, tá bom? Então, evitem colocar texto. Usem sempre números no meu código, tá bom? Perfeito? Perfeito. E aqui, então, o meu código ele é do tipo int, né? Ou meu integer, tanto faz. Igual aqui. Isso aqui deixa eu colocar aqui. É indiferente, tá bom? O meu nome tem que ser um varchar, que é o nome do curso. Esse varchar tem, vamos supor, 45 posições. A duração. A duração, aí eu tenho que olhar meu minimundo, né? Como que o meu minimundo trata isso?
Olha só. Em algum lugar que vai ter a palavra duração. Ó, os cursos variam em termos de duração de 1 a 4 dias. Então, eu sei que a minha duração é em dias. Certo? Dias. Então, eu posso criar, então, aqui como int. Por quê? Qualquer duração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu sei que é em dias. Certo? É padrão ser dias. Ou horas, dependendo do modelo que a gente estiver desenvolvendo. Então, dias, duração, a gente pode criar como inteiro. E o preço é um número com vírgula. Então, a gente cria um numeric. Só que o meu numeric ele tem que ter uma precisão, uma escala. Né? Se vocês olharem aqui, ó, numeric, precisão, escala. Precisão é o tamanho do meu número, escala números depois da vírgula. Então, eu vou falar que ele tem 8 não, vamos colocar 6 números, né? Com 2 depois da vírgula. Então, ele vai ser até 6 números depois. Aqui, então, a gente vem aqui, coloca vírgula, coloca vírgula, coloca vírgula, coloca vírgula e agora a gente cria a nossa constraint, né? Que é o nosso... Cria a nossa chave primária. Então, constraint. O quê? PK. Na verdade, aqui é estudante, né? Que a gente corrigiu lá em cima. Estudantes. A gente vai ter a nossa PK cursos, né? Que é o quê? Uma primary key. Tá? Primary key. De quem? De código, que é o nosso código, a nossa chave primária. Tá bom? E depois, a gente vai ter os professores aqui, então. O que a gente precisa de professor? Professor, eu preciso de o atributo 5, né? Nome e telefone. Esse atributo 5 é o código. Um código professor, inteiro, nome, um varchar, e por fim o telefone. Que também vai ser um varchar. De 11 e o nome 100. Vamos colocar maiorzinho, que aí fica mais fácil de poder colocar dos alunos. E aqui, o que vai acontecer? Eu tenho que criar, então, a minha tabela, a minha constraint, né? Constraint, o quê? Chave primária, PK, professores. Por favor, comecem, depois a gente vai... Eu não estou colocando uma estrutura bacaninha de nome, mas a ideia é manter um padrão de escrita de nomes aqui. Vocês vão entender isso com o tempo. Então, por enquanto, pode manter do jeito que vocês estão fazendo. Mas depois a gente vai estar desenvolvendo isso de uma forma um pouco mais padronizada, tá bom? E aqui, então, uma primary key. Primary key. Chave primária, sendo que minha chave primária é o meu código professor. Olha só, isso aqui em si, beleza, eu criei as 3 tabelas. Se eu executar isso aqui, ele vai executar minhas tabelas, né? E vai mostrar para mim esses 3 itens. Só que olha só, eu tenho que tratar da cardinalidade, ok? E o que acontece? Quando eu desenvolvo essa ideia, eu preciso pensar no seguinte: o meu estudante ele vai poder se matricular em vários cursos, certo? E um curso vai ter vários estudantes. Olha que coisa estranha, então. Eu preciso ter uma tabela associativa para esses 2 caras. Eu tenho que criar uma nova tabela entre curso e estudante. Então, eu criei tabela curso, criei a tabela estudante, criei a tabela curso, eu vou criar uma tabela associativa entre as duas. Create table. Vamos colocar, então, vamos chamar ela de matrícula, tá bom? Matrícula.
Quem que vai ser minha matrícula? Por quê? A minha matrícula é a associação, né, de estudante e curso. Vamos ver aqui se tem alguma coisa que a gente precisa gravar de matrícula. Olha só, tal, cada... são dois exemplos dos nossos instrutores. Nós mantemos o nome e telefone de cada um deles. Cada curso é selecionado somente por um instrutor, no caso o professor. Nós criamos o curso e já nomeamos o professor para ele, de forma que todo curso tem um professor, né? Tem professor. Os estudantes podem frequentar vários cursos ao mesmo tempo. João faz os cursos que fornecemos. Nós também mantemos o nome e telefone dos estudantes, né? Mantemos o cadastro do estudante, mesmo que eles não estejam com matrículas, certo? Então, olha só, mantemos o cadastro do estudante, mesmo que não estejam matriculados em nenhum curso, certo? Então, olha só, eu tenho um erro aqui nesse mini-mundo. Um estudante pode estar em 0 ou N cursos, então é 0 para N, aqui, tá bom? Mas isso não vai influenciar, porque é N para N do mesmo jeito. Não é necessário armazenar no banco de dados matrículas passadas, basta as atuais, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma tabela associativa, que a gente pode definir como matrícula, pegando os índices, né? Pegando os índices das minhas chaves. Porque eu preciso associar estudante e associar curso. Depois, eu vou executar isso um por um, né? E vocês vão ver. Porém, quando eu tenho essa tabela associativa, eu simplesmente tenho as duas chaves estrangeiras, né? E como que eu faço uma chave estrangeira? Eu simplesmente chamo, né, a minha constraint FK de foreign key, FK. Então, vou falar que a foreign key, vamos fazer o quê? Primeiro aqui, ó, cursos, né? Cursos. Vai ser uma... Caramba. Deixa eu pegar como escreve isso aqui. Sempre esqueço. Foreign. Era para ter funcionado. Foreign. Ah, só inverti o G aqui. Né? Uma foreign, né? Vou colocar tudo maiúsculo. Foreign. IGN, né? Key. De quem? E aí eu preciso setar quem que vai ser minha chave estrangeira nessa tabela, só que eu não criei ela. Eu tenho então que vir aqui e criar um atributo para ela, né? Então eu vou ter, ó, o code curso, tá vendo? Code curso, que é o código do meu curso, e eu vou ter o meu código do estudante, ID estudante, int, porque ó, reparem que esse cara aqui não vai ser uma referência para esse cara aqui. Então, eles têm que estar no mesmo tipo de dado, entendeu? Ele tem que ser o mesmo tipo. Se aqui é int, aqui tem que ser int, tá bom? E aqui eu vou ter também o ID estudante. Então, olha lá. Vamos fazer diferente para ficar mais didático. Eu vou vir aqui, curso, né? Ó, a tabela curso, underline código, só para facilitar, ó, curso, underline código, que é a minha chave primária, estudantes, underline ID, underline estudante. Vai ficar confuso, então vai ficar só ID estudante. Vamos renomear aqui. Eu não tenho obrigatoriedade de colocar o mesmo nome, tá, galera? Eu só vou fazer referência de um com o outro. Aqui eu posso colocar ID código. Tá vendo? ID código e ID... Código não, ID curso, né? ID curso e ID código. E ID estudante, que também vai ser do tipo int. Então, olha só, eu estou criando uma constraint chamada FK cursos, que vai ser uma chave estrangeira, né? Vinculando ID curso, esse cara aqui, por isso que eu não preciso usar o mesmo nome, né? Fazendo uma referências a quem? A minha tabela, né? A minha tabela
Cadê? A minha tabela estudantes. Ok? Vocês entenderam isso aqui? Professor, o FK do constraint que você criou lá poderia ser FK estudante no lugar de curso? Aonde? Como assim? Pera aí. Fala onde? Você criou a tabela matrícula. Beleza. Aí em constraint você colocou FK curso. Aqui. Isso. E de curso poderia ser estudante também? Poderia ser estudante? Pode. Ah, Na verdade, eu vou ter que fazer do estudante também. Eu só estou fazendo uma. Eu tenho 2 chaves estrangeiras, tá vendo? Uma, 2. Porque eu estou associando essa tabela com essa tabela. Deixa eu voltar aqui para esse modelo. Olha só, tá vendo aqui, ó? É uma tabela associativa. Só que reparem, eu tenho loja ID, que está aqui, né? O primeiro item aqui, que é loja ID, tá vendo? E eu tenho categoria ID, que é categoria ID. Então, essa tabela, eu tenho as chaves primárias dessas duas. Isso que é a chave estrangeira. A chave estrangeira é a chave primária de outra tabela. Então, eu tenho que puxar as chaves primárias das minhas 2 tabelas. Então, por isso que eu comecei aqui, ó, constrói PK, constrói FK cursos, que é uma foreign key. Eu estou atribuindo esse cara aqui, né, que é esse carinha aqui que eu criei, com uma referência. Quem que é a minha referência? É a minha tabela, a minha outra tabela. Qual que é a tabela que eu estou referenciando aqui? Ou que eu quero referenciar ao ID curso? Bem. A minha tabela cursos, né? Então, vou vir aqui, cursos. Só que dentro da tabela cursos, eu tenho algumas colunas. Qual é a coluna que eu estou fazendo referência? Desse cara aqui com essa tabela. Não tem que ser minha chave primária? Essa chave estrangeira não tem que ser a chave primária da tabela curso? Quem que é a chave primária da minha tabela cursos? Ó, código. Então, eu vou referenciar a tabela cursos, né, no atributo código. Então, eu venho aqui e coloco aqui. Por isso que aqui eu posso escrever qualquer coisa. ID abacaxi. Não tem problema. Eu estou referenciando essa aqui. Vai ficar a coluna escrito ID abacaxi. Né? Só que eu estou falando que ela é uma chave estrangeira que está referenciando a cursos código. Então, uma vez que eu fizer, que eu colocar isso aqui certo, ó, eu tenho que colocar minha tabela, que eu estou referenciando, e o atributo que é a chave primária dessa tabela, tá vendo? Beleza. Aqui é o nome que eu quiser criar. Ou, perdão, o nome da tabela que eu criei. O nome da coluna dentro da tabela que eu estou criando aqui. Então, abacaxi, né, vai ser uma coluna dessa minha tabela, como se fosse qualquer uma coluna dessa aqui. Só que eu estou falando que aqui dentro, as informações que vão ter dentro dessa coluna serão referentes a o que está lá na minha tabela cursos no código ID. Depois, na hora que eu vou setar valores manuais para vocês verem como que isso se aplica. Tá, deixa eu voltar, em vez de deixar abacaxi, vou deixar aí de curso, certo? E aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não criei uma chave estrangeira para esse elemento, eu tenho que criar uma chave estrangeira para este elemento. Então, eu vou criar outra constraint. Constraint FK. Agora sim, eu quero vincular estudante. Estudantes. Que vai ser o quê? Uma foreign key, né? Que é uma chave estrangeira. Quem que é referente agora que eu tô? Quem que vai ser minha chave estrangeira dentro da minha tabela matrícula? Esse cara aqui, ó, né? Eu já fiz o outro, agora estou fazendo esse. Só que eu vou referenciar isso com alguém. Quem que é a minha referência? A minha referência é a minha tabela estudantes. Então, eu estou referenciando com a tabela estudantes. Dentro da minha tabela estudantes, quem que é a minha chave primária? ID estudante. Ah, aqui, tá vendo? Acabou batendo os nomes. Não tem problema. Aqui não bateu os nomes, não tem problema. O que você está referenciando é o seguinte, ó. Eu estou referenciando a tabela estudante na coluna ID estudante, que é esse cara aqui, que é a minha chave primária. Estou referenciando, então, a chave primária de estudante com a coluna ID estudante da minha tabela matrícula. É isso que eu fiz no meu constraint. E aí,
A gente finaliza isso? Não, fizemos esse relacionamento. Agora temos que fazer o relacionamento entre curso e professor. Olha só, então vamos entender. O meu professor, ele leciona, olha só, um curso ele é lecionado por um professor, ok? Só que um professor ele pode lecionar vários cursos. Pensando nessa ideia, eu tenho várias, vamos supor, eu tenho vários cursos com professores diferentes. Só que um curso sempre vai ter um professor apenas. Quando eu tenho isso, então, na minha tabela curso, eu vou receber a chave do meu professor. Então, aqui em curso, eu crio uma chave chamada código do meu professor. Certo? Por quê? O curso A vai ter o professor Renato, o curso B vai ter o professor Pedro, o curso C vai ter o professor Raquel. Ok? E aí você vai criando os cursos e vai vinculando ao professor referente. Beleza? Então, eu não preciso criar uma tabela associativa igual a gente fez aqui em matrícula. Né? Faltou colocar vírgula aqui, vamos já acertar. E aqui. Certo? E aqui também. Ok? Então, eu não preciso criar uma tabela associativa porque eu não tenho um relacionamento N para N, eu tenho um relacionamento 1 para N. Então, o meu curso vai receber, né, a minha tabela, os valores que estão em professor. Então, eu vou vir aqui, professor, vai ser um tipo int. Por que int? Por que int? Porque a chave estrangeira aqui é inteira. Tá vendo? Perdão, minha chave primária em professor é inteira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma constraint chave estrangeira dentro de curso. Constraint FK. Quem que é minha chave estrangeira agora? Professores. Ok? Que é uma foreign key. Ok? Então, essa foreign key aqui, ela vai estar vinculando um professor ao meu curso. E aí, feito isso, eu estarei vindo aqui, falando então que a minha coluna que vai receber é esse cara aqui, código professor, certo? Então esse cara aqui que vai ser uma referência de quem? Referências de quem? Qual tabela? Tabela professores. Tabela professores. E qual que é a chave primária da minha tabela professores? Código professor. Código, né? Código professor. Então, eu estou referenciando a tabela professores código professor, que é esse cara aqui, com essa coluna aqui do meu curso. Então, toda vez que eu for criar um curso, eu tenho que colocar um professor lá. Beleza? Então, com base nisso, a gente fez todos os scripts necessários para podermos rodar o nosso código. Então, se a gente rodar isso aqui, ele vai criar Não vai rodar, professor, agora não, porque você esqueceu a vírgula aí no it da tabela professores. Como? Não vai rodar, não, vai dar erro, porque o it aí da tabela dos professores, você esqueceu a Aqui? vírgula. É, isso aí. Muito bem, muito bem. Aqui é o que mostra, Oi? aqui é o que mostra serviço. Não, isso aí. Cara, agora eu tô Ela tá entendendo esse mostrando, negócio. ela tá E eu mostrando tô muito atenção. Muito feliz que bem. eu tô entendendo. Bacana. Olha só, então, eu poderia selecionar, vir aqui nesse raiozinho e executar, ele executar tudo, né? Só que eu não quero executar tudo de uma vez. Eu vou executar um por um para a gente ver na construção das tabelas, ok? Então, eu vou selecionar e vou executar um por um. Eu vou vir aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom, tá bom? Eu vou arrastar para o lado. Tá vendo que aqui a gente está dentro de treinamentos, que é a base que a gente criou, treinamentos, é a base de dados. Aqui eu tenho meus esquemas públicos, que ele sempre cria no padrão, ele sempre, por padrão, a ferramenta sempre cria no esquema público. Eu vou ter minhas tabelas. Depois a gente vai criar outros esquemas, e isso aí vocês vão entender a diferença. Então, aqui em tabelas, Professor, parou só pra mim? Para pra todo mundo. E o Acho que negócio travou.
Travou, galera. Oi? Tá nem Então, mexendo. gente, essa foi a aula de hoje. Não entendi. Professor, travou. Travou o quê? Você falando? Mas aonde? A sua voz parou. Mas voltou? Voltou agora? Tá. Vocês ouviram até que parte? Até a parte da que você estava mostrando a tabela ali daquele ladinho, ó, aquele Tumblr, sei lá, que tá escrito estudante, colunas, como está lá. Não, tá. Olha só. Aqui, então, é a nossa base de treinamentos, ok? Eu executei apenas isso que eu selecionei, ok? E aqui eu vou atualizar, vou dar um refresh. Por quê? Esse refresh, ele vai atualizar a minha base de dados. Reparem que agora dentro das minhas tabelas, ó, eu tenho uma tabela. Qual tabela que eu tenho? A minha tabela aí, estudantes, certo? Eu vou pedir para mostrar minha tabela estudantes. Ó, view all house. Não vai ter informação nenhuma, porque a gente só criou a tabela. Mas reparem aqui, ó, eu tenho ID estudante, nome do estudante, telefone e endereço. Igual a gente criou, com os mesmos tamanhos, tá vendo? Que a gente tinha definido lá. Legal, criou certinho. Vamos executar então a tabela cursos. Olha só, vou vir aqui e vou executar a minha tabela cursos. Executei. Opa, deu errado. Vamos achar o erro. Ó. Syntax of erro, né? Constraint. Então ele está falando que deu um erro e eu tenho que tentar entender o erro. O erro tá assim, o erro vai estar por volta de qual linha? Segundo vocês veem nesse erro aqui. 8. Linha 8? Provavelmente vai estar próximo à linha 8. Talvez não é a linha 8, ou, né, pode ser a linha 7, 8 ou 9. Então, vamos analisar nosso código. Por que ele colocou linha 8? Porque eu selecionei isso aqui. Então, ele entende que isso aqui é a linha 1, tá bom? Então, olha só. Ficou vermelhinho aqui. Essa linha que ele falou que está errada. Tá vendo? Ou próximo a ela. Alguém já identificou o erro? Esse está fácil, hein? A Raquel já achou um monte de erro desse hoje. Vírgula de novo? Provavelmente. Mas você disse que o último não tem vírgula, né? Ah, tá. Então Mas na linha vírgula de cima. depois. Na linha em cima. Muito bem. Faltou a vírgula aqui. Então, se eu selecionar isso aqui agora e executar, deu mais um erro. Relação professores, dois not existe. Vamos lá. Bem dedutivo isso aí, hein? Alguém arrisca me dizer o que seria? O nome já está ali explícito o que é. Quem arrisca me dizer? A tabela é só professor, não professores? Não, a tabela está certa. Eu já criei a tabela professores? Não, eu não criei a tabela professores. Então, como que eu quero fazer uma referência à tabela professor se eu não criei a tabela professor? Então, a gente tem que ter cuidado nesse processo. Então, o certo é eu jogar professores aqui para cima. Por quê? Para mim criar a tabela curso, eu preciso existir a tabela professor. Certo? Para mim criar matrícula, eu tenho que ter curso e estudante criado. Então, reparem só, eu tenho tabelas que dependem de outras tabelas. Então, eu tenho que pensar nessa ordem também de criação. Então, eu vou vir aqui e falar o seguinte, eu quero criar, então, a tabela professor. Vou vir aqui e executar a tabela professor.
Ó, criei a tabela com sucesso. Se eu atualizar aqui de novo, eu vou ter a tabela professor aqui, ó. Tem estudantes e professores. Ótimo. Agora sim eu consigo vir aqui e executar minha tabela curso. Por quê? Eu vou precisar de fazer essa referência aqui com a tabela professor. Executei. Olha que legal. Executei também a minha tabela cursos. Se eu atualizar novamente, refresh. Reparem que agora eu tenho cursos. E por fim, eu tenho a minha entidade aqui, né, que é a minha tabela matrícula, que é o relacionamento entre as minhas duas tabelas, né, curso e estudante. Eu posso vir aqui e pedir para executar ela e me deu uma syntax error. Por que que deu uma syntax error? Vamos lá, quem resolve esse problema para mim? Bem simples também. Por causa da bendita da vírgula ali, ó, não pode ter, não. Na última Aonde? linha. Na última linha. Ah, aqui, boa, isso aí. Então, só vir aqui, executar, pronto. Criei a minha carry, né? Se eu vir aqui agora e atualizar, refresh, né? Só vou dar um refresh no esquema. Eu tenho a minha matrícula, certo? Então, cada tabela dessa, ó, eu criei aqui, ó, eu tenho estudante, tenho cursos e tudo mais. Vamos alimentar ela com algumas informações, só para a gente poder brincar um pouquinho. Vou jogar isso mais para cá. Olha só. Eu quero inserir informação na tabela curso. Vamos lá. Eu vou inserir, né? Para facilitar, eu vou usar isso aqui, na tabela curso. Na tabela curso, eu vou inserir o quê? O nome, vamos lá, nome, um código, 01, ou código 1, para facilitar. Nome, o nome do meu curso. Aí tem que ser aspas porque é texto. Lembra do tipo lá, não é varchar? Vou abrir aqui, ó, cursos em uma nova, não, na janelinha aqui. Olha só, então, né, nome, ó, integer, tem que ser um inteiro, por isso que eu coloquei um aqui. O nome, tá vendo? Isso, não se preocupem com isso aqui eu só estou fazendo de teste para vocês verem. Isso aqui vocês vão aprender lá em DML, que é manipulação de base de dados, que é o manipulation. Nome, ó, é um varchar, tem que ser texto, então eu coloco entre aspas aqui o nome do curso. Banco de dados. O preço desse curso, esse preço é um numérico, então, perdão, duração, né? Duração, número inteiro, em dias. Ele vai durar quantos dias? 10 dias. Qual que é o preço dele? O preço dele vai ser R$ 149,90. Só que eu não posso usar, é ponto, tá bom? Tem que usar ponto. Atenção a isso. E quem que é o código do meu professor? O professor vai ser o professor Renato. Só que olha só, tá vendo que tem que ser um inteiro? Vamos criar então o código 1, falar que o Renato é o código 1. Quando eu executar isso aqui, ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro? Deixa eu copiar esse cara aqui, que vai facilitar a nossa vida. Deixa eu fechar isso aqui. Close. Don't save, sair. Vou jogar aqui onde que a gente criou nosso treinamento, aqui de baixo. Ó, tá bom? Vou voltar para cá. Por que não vai, quando der executar isso aqui, ele vai me dar um erro? O que ele está falando? É por causa que banco de dados não existe como tabela, sei lá, como que fala isso? Não, porque banco de dados é... Ah, desculpa, galera. Aqui tem que ser uma aspas simples, tá bom? É aspas simples, não é aspas duplas, não. Aspas duplas ele vai entender como outra coisa. Olha só, olha o erro que deu. Insert on update tabela cursos, violates foreign key constraint. A gente está violando uma chave estrangeira. FK professores, né? Então eu estou violando essa chave estrangeira aqui, professores. Por quê? Eu estou inserindo um valor de professor que não existe na tabela professor. Se eu vir aqui em professores, vamos ver aqui, view data, não existe registro em professor. Eu teria que fazer o quê? Criar um registro em professor para mim poder vincular um professor ao curso.
Lembra da tabela que eu precisava criar o professor para depois vincular lá a tabela? Os dados funcionam da mesma forma. Então, eu tenho que vir aqui, antes de inserir um curso, insert into professores, ok? E aí, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar as tabelas que eu tenho em professor. Quais são? Tá aqui, né? Não preciso de lá, não. Tá aqui, ó. Professor, código, professor, vírgula, nome e telefone. Então, nome, vírgula, telefone. Então, eu vou inserir esses três valores, né, nesses três campos da tabela professor, os valores. Quais valores? Vamos criar aqui, então, o professor. Vai ser código 1, vírgula, né, que é referente a isso aqui. Código 1. O nome do meu professor mais bacana de todos. Ok? E o telefone do professor. Só que o telefone também é um texto, então tem que colocar entre aspas, porque a gente criou o professor como um varchar, tá vendo? De 11 posições. Então, o telefone do professor bem bacana aqui. Vamos lá, 928 999 94 9499. Certo? Então, eu tenho esse registro. Quando eu inseri esse valor no banco, reparem que eu tive um retorno com sucesso, né? Eu consegui inserir essa informação aqui. Se eu vir aqui em professores e atualizar esse cara, olha quem que está criado aqui agora. Eu tenho o professor 1, chamado Renato, com o telefone e tal. Vamos criar mais um registro para a gente deixar isso mais claro. Vamos criar então aqui o registro 2. Quem que vai ser o próximo professor? A Maraísa. Maraísa Xavier. Qual que é o número da Maraísa? 99885-1974. Pronto. Então, agora eu vou inserir mais um registro com sucesso. Se eu vir aqui na minha tabela, né? Olha aqui só, eu tenho o professor Renato e a professora Maraísa na minha base professores, na minha tabela professores. Então, quando eu quiser criar um curso, eu tenho que vir colocar o ID. Lembra que a chave estrangeira, que é código professor, não é uma chave estrangeira? Curso, ó, cadê curso? Curso, o meu código professor é uma chave estrangeira, não é? Ó, foreign key. Então, o que eu tenho que fazer? Todo valor que eu for inserir aqui dentro do meu código professor, já que é uma chave estrangeira, ele tem que obrigatoriamente existir na minha chave primária aqui de professores. Se eu vir aqui e tentar inserir um valor 3, existe o valor 3 aqui na minha chave primária? Não, não existe. Então, se eu tentar executar isso aqui, ele vai falar que eu estou violando a minha chave estrangeira. Não, peraí então. Eu vou criar o professor, né? O professor vai ser o 1. Se eu vir aqui e tentar inserir, ele deu sucesso, porque existe o professor 1. Então, se eu vim aqui atualizar os meus cursos, olha só, eu tenho o professor, o curso 1, o nome, banco de dados, duração 10 dias, o preço R$ 149,90. E quem que é o professor dele? O professor é o 1. Né? O professor 1 é quem? Aí eu vou ter que vir aqui na tabela do professor 1. O professor 1 é o Renato. Beleza? Simplesmente isso. Se eu vir aqui, né, e criar um outro curso, vamos vir aqui e criar um outro curso. Agora vai ser o curso de artes. O curso de artes é 5 dias, né? R$ 249,90. E quem é a professora é a Maraísa. Beleza? Vamos executar isso aqui, então ele vai ter que inserir mais um registro. Opa! Deu erro. Qual erro? Duplicate key, né? Ou chave duplicada. Violei, né? No caso, unique constraint. PK cursos. Por quê?
olha só, eu estou tentando criar um outro código como 1. Só que a minha chave primária ela não pode ser repetida, e já existe o código 1 aqui. Então, eu tenho que vir e fazer o quê? 2. Então, na hora que eu executar esse trecho de código novamente, eu vou vir aqui verificar que, aí sim, ele me permitiu criar o curso 2, né, vinculado, né, na duração de 5 dias, R$ 249, e ao professor, o professor 2. Da mesma forma que se eu tentar criar aqui outro professor, vamos criar agora a Raquel Franjinha, certo? Com o telefone, aqui só mudou esses 3 últimos números. Eu não consigo criar, por quê? Porque a minha chave está duplicada, então eu tenho que mudar para 3. Agora sim, eu posso vir aqui executar. Eu tenho os 3 professores cadastrados. Ah, eu quero criar então. Eu posso ter mais de um curso com o mesmo nome? Posso. Olha só, vamos criar outro curso aqui então. Em treinamentos. Vou criar outro curso chamado modelagem. Modelagem de dados. Ok? Duração 10. Vamos colocar 7 dias, preço R$ 199,90. Quem que é o professor? O professor é o 1. Vou vir aqui, executei. Deu o mesmo erro. Não posso porque eu tenho que duplicar isso aqui. Está duplicado minha chave primária. Depois a gente vai aprender a fazer esse autoincremento. O que é autoincremento? Ele vai incrementar esse valor sozinho. Então a gente vai tirar esse cara e vai tirar esse cara. Então a gente nunca insere ele. Então ele sempre cria automático, tá bom? Depois a gente vai aprender a fazer isso. Mas, por enquanto, que é só para teste, executei. Se eu vir aqui, então, em cursos, tem aqui já, né? Reparem que eu tenho a Raquel que não está em curso nenhum. Na hora que eu executar aqui, modelagem, tal, professor 1. Tá vendo? Tem 2 cursos vinculados ao professor 1, enquanto o professor 3 não tem nenhum. Não tem problema. E aí a gente vai vinculando. Ok? E aí, vamos criar estudante, então. Vamos criar alguns estudantes aqui. Insert into estudantes, né? Vamos pegar aqui em cima. Eu tenho que inserir. Deixa eu copiar aqui, que aí vai facilitar a nossa vida aqui embaixo. Eu tenho que colocar o ID do estudante, o nome do estudante, o telefone do estudante, e eu tenho que colocar o endereço do estudante. E esse cara aqui não existe mais. Beleza? São os campos que eu criei na minha tabela. Esses valores aqui a gente vai aprender que esses caras aqui, ó. Tá vendo? Os campos aqui. Então, estudante 1, modelagem. Não é o nome dele. Quem que é o nome do nosso estudante 1? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Qual que é o telefone do Pedro? Aspas simples. 28 999 9999. Pronto. Qual que é o endereço do Pedro? O endereço do Pedro é Cachoeiro. Ok? Então, Pedro mora em Cachoeiro. Vou vir aqui, vou executar esse cara e reparem, deu algum problema. Quem sabe me dizer o problema? O telefone é muito grande? Muito bem. O valor, né, para o tipo caractere vale 11. Tem mais de 11 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, lembra que a gente criou ele como 11? Se a gente vir aqui, a gente criou ele como 11. Então, a gente tem que respeitar esse tamanho, por isso que ele deu erro. Então, eu simplesmente venho aqui, apago esse 9. Se eu executar ele agora, ele permitiu que eu cadastrasse. Deu sucesso. Se eu vir aqui na minha base e atualizar ela, olha quem está cadastrado, Pedro Henrique. Vamos cadastrar mais outra pessoa aqui. Pedro
a Stephanie, né? Stephanie. O telefone dela muda esses dois aqui. Né? Ela é de Cachoeiro também, né, Stephanie? Marapé. Marapé. Ah, Marapé. Marapé. E aqui eu executo, então. E deu erro. Por que deu erro? Repare, eu estou duplicada a minha chave primária. Então eu tenho que vir aqui e manualmente mudar. Tá bom? Visto que a gente não implementou o autoincremento. Vamos cadastrar mais um, né? O cara brabo ali da história. Pablo. Né? Ele muda esses três aqui, esses dois aqui. E ele é de Cachoeiro. Certo? Então, eu já mudei aqui para 3. Vou inserir esse cara. Inseriu. Então, reparem, eu tenho agora na minha tabela a Stephanie e o meu Pablo. Certo? Então, eu tenho esses 3 valores aqui inseridos no meu banco. Os meus cursos, eu tenho 3 cursos e professores, eu tenho 3. Então, a gente só não inseriu o valor em uma tabela. Qual que a gente não inseriu o valor? Nessa aqui de associação, né, de estudantes, na matrícula. Vamos inserir, então, valores aqui na minha matrícula. Vamos inserir valores aqui na minha matrícula. Vai ser matrícula, né? E aqui eu vou inserir o ID do curso e o ID do estudante. Aí que é a mágica que vocês vão entender o que ficou de dúvida para trás. Vocês entenderam que eu inseri estudantes, eu inseri cursos e eu inseri professores? Então, automaticamente eu sei que o curso de banco de dados é o professor 1, é o Renato. Automaticamente eu sei que o curso de artes, quem é o professor dele é a Maraísa. E automaticamente eu sei que quem é o professor de banco de dados, de modelagem de dados, é o professor Renato. Beleza? Fizemos esse relacionamento. Só que então, eu tenho cursos, né? Eu tenho cursos e eu tenho estudantes. Lembra que a gente teve que fazer, então, a matrícula, né? Que é esse processo intermediário aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha como que é simples. Eu vou falar o seguinte. O curso de banco de dados... Qual que é o curso de banco de dados? 1. É feito por quem? É feito por 1. Esse 1 aqui é referente a curso. Quem que é o ID curso 1? ID curso 1, banco de dados. É feito pelo estudante 1. Quem que é o estudante 1? Pedro Henrique. Certo? Então, se eu executar isso aqui, reparem que deixa eu abrir a tabela matrícula. Eu estou falando que o curso 1 é feito pelo estudante 1. Então, o banco de dados é feito por Pedro. Se eu vir aqui e criar outro, eu estou falando que o curso banco de dados é feito pelo aluno 2. Quem que é o aluno 2? A Stephanie. Certo? E aí, eu quero vir aqui e falar que o aluno 3 também faz banco de dados. Quem que é o aluno 3? O Pablo. Então, se eu vir aqui, eu vou ver que o Pablo, né, também faz o curso de banco de dados. Só que olha que interessante. O Pablo é um cara que gosta muito de estudar. Então, o Pablo também faz o curso de artes. Opa, tem que selecionar isso aqui. E também faz o curso de modelagem. E a Stephanie também faz o curso de modelagem. Então, olha só. Quando eu venho aqui e verifico na minha tabela de matrícula,
Olha só, eu estou falando que o curso 1 é feito pelo estudante 1, 2 e 3. O curso 2 é feito pelo estudante 3 e pelo estudante 3. Aqui está duplicado. Tá vendo? Está duplicado. Não poderia ficar. Né? E o curso 3 é feito pelo 3. Então, isso aqui está errado. Isso aqui teria que ser 2. Ah, não, perdão. Isso aqui está certo. Isso aqui está certo. Viajei, desculpa. Esse registro... Ah, atualizei. Isso aqui que ficou duplicado. O estudante 2... Perdão, o curso 2 é feito pelo estudante 3 e pelo estudante 1. Eu não estou conseguindo alterar o dado dessa bistronca aqui. Deixa eu dar um delete aqui. Só um instante. É 2 e 3, né? 2 e 3. Vai ser 2 e 2. Pode ser 2 e 2. 2 e 2. Calma, não criemos pânico. 2 e 2. Where vai ser mais fácil deletar. Deixa assim. Não vai influenciar em nada agora. O que eu quero mostrar para vocês era isso. Tá vendo? Então eu consigo fazer. Depois eu acerto aquilo ali. Então, olha só. Criei professor, criei curso, criei estudante, criei matrícula. Tá bom? E aí, com base nisso, eu consigo agora consultar. Aí, isso aqui é a parte de DL, definição da base de dados. Isso aqui é o MDL, que é a manipulação. Ok? E eu vou mostrar a última parte, que é a parte de consulta. Aquele itemzinho lá que a gente vai consultar, né, a nossa base. Olha só que coisa legal. Eu quero saber quem são os alunos que fazem o curso de... Eu quero saber quem são os alunos que fazem o curso de... Deixa eu criar aqui um script de select. Só para copiar aqui, para facilitar para a gente ganhar tempo. Só copiar isso aqui. Eu quero saber quem são os alunos que fazem cursos, né? São cursos, né? Public cursos, where eu quero saber quem que são os alunos que fazem o curso de... O curso 2, que é o curso da Maraísa. Where, curso, né? A gente tem que vir aqui em curso, né? Curso curso ID, artes, né? Curso ID artes. Então, curso ID 2, que é referente a artes. Então, curso, underline ID, igual a 2. Então, eu vou trazer nessa tabela cursos todos os alunos que, né, todos os... Perdão. Isso aqui eu vou ter que fazer um join. Vou dar uma dor de cabeça do cão. Vamos trazer isso aqui. Vou trazer todo mundo. Select asterisco from, só para mostrar para vocês. Select asterisco from. Curso igual a ID 2. Então ele vai trazer o curso que é o ID 2. Não é curso ID, né? Só está como código. Não é curso, é código. Que é código. Código. Então, se eu executar isso aqui, ele vai me trazer a listagem do curso que tem o código igual a 2. Certo?
A gente vai ver, quando a gente estiver fazendo manipulação de dados, eu quero saber quais estudantes fazem o curso estão matriculados no curso 2. Então, asterisco from matrícula, né? Código, o quê? Código o quê? Eu tenho o código do curso, né? ID curso. Então, eu tenho o ID curso igual a 2. Se eu executar isso aqui, ó, eu sei que o estudante 3, né, faz o curso 2. Eu quero saber quem faz o curso 1. Eu sei quem faz o curso 1. Opa, tem que selecionar isso aqui, né? Quem faz o curso 1, é o estudante 1, 2, 3. Apesar que na minha tabela toda, na minha tabela que tem todos os registros, eu tenho mais valores, certo? Eu tenho mais valores. Deixa eu fechar isso aqui. Tá vendo? Eu tenho mais valores, mas eu mostrei só quem pertence ao curso 1. E aí a gente vai fazer vários testes, várias consultas, né? Para a gente conseguir trazer e fazer algumas carries, né? Fazer umas linhas de consulta bem legais. Porque olha só, aqui eu fiz uma consulta em uma única tabela. A gente vai aprender a fazer consulta em várias tabelas. Por isso que são bancos de dados relacionais. Por exemplo, isso aqui, é um exemplo de código que a gente vai chegar a fazer. Tá vendo? Isso aqui consulta consulta a tabela endereço, address, a tabela street, a tabela city, a tabela state e a tabela country. Então ela está consultando todos esses valores, pegando as relações existentes entre elas. Certo? Com uma condição específica. Ok? Então, isso aqui tudo é uma consulta. E aí a gente vai aprender a fazer isso aqui também. Lá quando a gente for aprender a falar sobre inner join. Entendido? Maraísa, por que a 1% vai cair? Entendi o que você quis dizer, não. Minha bateria estava em 1%, mas agora tá 3%. Caramba, esse celular seu é bom, hein? Ele vai, em vez de diminuir, ele aumenta? Não, eu coloquei pra carregar, né? Tá. Faz sentido, então. Ok? Entenderam? Isso aqui foi só para demonstração. Isso aqui só foi para mostrar como que funciona o processo de chave estrangeira e chave primária. Viram as restrições que isso acontece quando eu não posso colocar número? Porque eu tenho que respeitar as minhas chaves. Entenderam? Tudo isso, então, são Entendemos. as Professor, restrições. no caso, então é isso que a gente tinha que fazer à mão e mandar para você? Não, isso aqui não. Isso aqui eu só fiz É para as tabelas. vocês têm que fazer isso aqui, essa parte aqui. Isso aqui, igual eu te Ai, falei, meu a gente Deus. só fez isso aqui para demonstrar na prática o que vai acontecer depois, entendeu? Não, sim, professor. Eu tô perguntando se é essa parte aí, tipo, lá pra cima, né, que a gente fez junto. É, E... isso. Ah, tá. E aquelas tabelas que, tipo, quando a gente clica ali no raiozinho e gera as tabelas, a gente tem que fazer também, te mandar ou não? Não, é isso aqui, ué. Eu só quero o SQL. Por quê? Quando eu clico no Ah, raiozinho, tá. ele gera a tabela. Isso aqui Uhum. já é a implementação do banco de dados. Eu já Ah, tá, consigo pedir para o entendi. meu sistema inserir valor aqui. É claro que eu tenho que configurar e fazer o sistema. Entendeu? Ok, entendi, sim. Mas isso aí, deixa eu vou mostrar para vocês um exemplo. Tá bom? Olha só. Esse cara aqui, deixa eu sair desse F11 aqui, que aí, beleza. Vocês entenderam essa parte aqui, então, das criação das tabelas? Sim. Perfeito. Se me mandou o código SQL, está perfeito. Eu só, assim, talvez quem não tinha o SQL, na verdade eu queria o SQL, né? Desse jeitinho aqui. Você poderia vir aqui, né? Eu vou deixar isso aqui que é só para teste. Vou depois criar um comentário aqui. Eu acho que é menos. Teste, tá bom? Eu vou copiar isso tudo e colar lá. Eu só queria isso aqui. Se você copiou o texto, esse negócio, e colocou lá para mim, maravilha. Se você não teve como executar aqui, você executou num bloco de notas, maravilha. Me manda o texto. Eu só preciso desse texto aqui. Entendeu? E aí, com base nesse texto, eu vou verificar se criou as tabelas certinhas e tudo mais. Certo? Se entendeu essa questão de constraint, né, de chave estrangeira, de chave primária,
Enfim, aí eu vou estar, né, validando isso tudo aqui que vocês me mandaram. Tá bom? E dá para fazer. Vocês viram que eu rodei isso aqui tudo, lembrando sempre das vírgulazinhas aqui. Eu poderia ter feito isso no bloco de notas. Claro que não ficaria bonitinho igual aqui, né? Todo colorido, mas dá para fazer isso no bloco de notas. Certo? O negócio é vocês entenderem os comandos que vocês precisam. Porque até então, uma vez que vocês têm isso, que vocês geram esses caras aí, vocês continuam vendo minha tela? Sim. Olha aqui, tá vendo? Vocês sabem o que é isso aqui? Um bloco de notas. Depois que isso está pronto, normalmente a gente envia e recebe tudo em bloco de notas. Se eu vir aqui e abrir, é um TXT, ó, certo? Só que um TXT que tem informações de SQL. Na verdade, ele é um formato SQL, mas eu abro ele no TXT. Então, eu poderia vir aqui e dar um create. É porque esse aqui é só o insert. Deixa eu ver aqui que é um torresmo aqui. Essa pasta torresmo... Não, isso aqui foi o backup que eu tinha feito. Eu achei que tinha SQL aqui dentro. Tinha uns SQL perdidos aqui na área de trabalho, mas não tô achando não. Vamos salvar. Tinha, que eu lembro que tinha largado. Esse cara aqui também não me interessa mais, eu posso deletar ele. Amei seu papel de parede, professor. Gostou? Gostei. Vocês lembram dessa parte do filme? Sim. Não, peraí. É que, na verdade, está cortando. Aqui tem um Minion, que é o Thor. Tem uma parte que o Hulk, do nada, dá um soco no Thor e o Thor sai voando. Aí ele está mostrando aqui, ó. É porque depois eu compartilho a outra tela para vocês verem, que aí dá para ver mais nítido, né? O Thor voando aqui no canto. Sabe que isso só Que é do filme da Marvel, Raquel. Sim. É Ai, Vingadores. gente, eu sou apaixonada nesse filme, velho. Eu sou apaixonada em desenho de Eu criança. achei que você tá falando dos Minions. Não, dos Minions não, da Marvel mesmo. Então. Vamos lá, então. Deixa eu fazer uma demonstração aqui para vocês, na prática, de como que isso funcionaria. Né? Uma aplicação real. Ok? Deixa eu fechar esse monte de calculadora aqui. Eu tenho só que achar aqui onde que está o meu... Pronto. Professor, vai demorar muito? Até 6h20. Por quê? Sério? É porque a gente tem aula de física às 6 horas. Sério isso? Aham. Pô, mas nossa aula vai até 6h20. Que vacilo, hein? Vou fazer vocês perderem 20 minutos. Ah, eu nem tô preocupada com isso. Tô Não, preocupada tô brincando, tô com brincando. vontade de tomar café. Daqui a pouco a gente termina para vocês terem uns minutos para tomar uma água, tomar um café, ficarem tranquilos. Só quero mostrar para vocês. Olha só. Tá vendo isso aqui? Né? É isso aqui. Reparem que eu tenho aqui, então, um carinha chamado... Né? É um sistema. Isso é um sistema, tá vendo? Tô trocando página. Deixa eu só jogar isso aqui para 9 para facilitar. Tá vendo aqui que eu tenho o botão Reject e Approve? É isso aqui, ó. Reparem que ele está rejeitado, ó. Rejeitado, tá vendo? Se eu vir aqui no meu banco de dados, que eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui, ó, esse sisteminha que a gente vai usar, tá bom, galera? Eu estava falando com vocês. Olha só, eu tenho aqui, ó, a minha coluna. Cadê? Tá vendo? Ele está rejeitado, ó, esse valor aqui, ó. Tá vendo? Ó, atualizei ele de novo. Vou atualizar, ó. Atualizando. Reparem que ele está rejeitado. Certo? Rejeitado. Se eu vir aqui, então, no meu sistema, né? Ó, rejeitado. Vou atualizar a página. Rejeitado. Se eu vir aqui no meu sistema e pedir para aprovar ele, o que vai acontecer? Eu programei o sistema e tal, ó. Ele foi aprovado, né? E agora, se eu atualizar, olha só como que ele está verdinho. Ele está aprovado, certo? Porque eu aprovei o cara.
E aí, olha o meu banco. O meu banco não está rejeitado? Agora ele está aprovado. Certo? Então, a gente não vai mudar o banco direto no banco ou inserindo informação igual a gente fez aqui no nosso SQL. A gente vai pegar, montar um SQL aqui, mas quem vai fazer o insert desse SQL que a gente criou é a nossa aplicação, é o nosso sistema. Então, a gente vai montar um sistema que vai fazer isso. Certo? Então, tudo que se eu criar um registro, ele vai cadastrar lá e vai registrar lá no nosso sistema. Se eu vir aqui e pedir para excluir esse registro, a minha aplicação vai vir aqui e vai apagar esse valor aqui. Essa linha essa linha de cima, né? Ele vai apagar essa linha de cima. Certo? Então, tudo é o sistema que vai fazer. Lembra aquele monte de consulta que eu mostrei a vocês? Esses join aqui? Tá vendo isso aqui? Isso aqui traz esse valor para mim. Rua, o número da minha rua, a cidade, o estado, o país e o CEP. Eu mostrei dessa forma, né? Podia mostrar de uma forma mais bonitinha, mas é isso aqui que ele faz para mim. Ele consulta as tabelas, pega a informação que eu preciso, porque eu tenho uma tabela que tem essa informação aqui, eu tenho outra tabela que tem essa informação, outra tabela que tem essa informação. Então, eu fui pegando cada tabela, olha só, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá vendo aqui, eu tenho o address, aí eu tenho a rua, a cidade, o estado e o continente, e o país, né? E aí eu vou pegando esses valores de acordo com as minhas tabelas. Okay? Então, isso é um processo que o banco de dados vai fazer. Eu vou cadastrar, como que eu vou inserir informação? Então, quando eu vir aqui criar um registro, eu vou ter que inserir essa informação aqui numa tabela, vou ter que inserir essa informação em outra tabela, essa informação aqui em outra tabela, e essa informação aqui em outra tabela. Ok? Entenderam? Sim. Normalmente essa aqui nesse caso já vem preenchido, mas é dessa forma que funciona. E aí é isso. O aplicativo que a gente vai estar utilizando, então, é esse carinha aqui que eu mostrei a vocês. Esse cara aqui. A gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma conexão, igual aqui, a gente vai criar uma conexão com o Postgres, tá bom? Tem suporte para outras linguagens também. Eu vou criar uma conexão com o Postgres e a gente vai aprender a fazer essa configuração aqui, né? Que eu vou colocar localhost. Esse localhost é o IP do servidor que eu vou passar para vocês. A database é a base que eu vou passar para vocês. Então, tudo isso aqui eu tenho que criar no servidor e passar para vocês os valores. Certo? Depois a gente vai fazer conexão. Se houver conexão, ele vai ficar verdinho, igual aqui. Eu quero saber se o meu MySQL, eu consigo conectar nesse MySQL, que ele está local, tá vendo? Isso aqui, ele está armazenado nesse servidor, tá vendo? Tem uma linha toda aí de texto, ponto, Amazon, né? Então esse cara está armazenado na Amazon. Se eu vir aqui, vou tentar conectar nesse cara. Está carregando. Consegui conectar, tá vendo que ficou verdinho? Então, eu não preciso ter um banco de dados na minha máquina. Eu consigo manipular o banco de dados, o Postgre, bem pra caramba, né? Eu consigo criar, vou vir aqui, criar um script. Vou fazer um negócio aqui que eu não poderia, não. Posso vir aqui, vamos fazer um negócio bem louco. O cara lá vai me matar, mas tudo bem. Criar professores. Não fala para ninguém não, tá? Vou vir aqui, create table professores, né? Vai criar aqui dentro Postgre, esquema, público. Ele vai criar no público porque está padrão, tabelas. Se eu vir aqui e executar isso aqui, se eu vir aqui e pedir para dar um refresh, criei a tabela professores lá na minha base de dados. Eu posso vir aqui e deletar ela também, que não faz sentido deixar lá, tá vendo? Então, é um SQL que a gente vai jogar aqui e vai rodar. Então, eu vou dar um acesso para vocês igual a este, e vocês estarão fazendo a conexão. Perfeito? Entendidos? Dúvidas? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou colocar esse código aqui que eu fiz aqui na semana 24, tá bom? Cadê? Agora eu não vejo ninguém mais.
Ah, tá aqui vocês. Achei. Professor, quem te mandou o código SQL? Hã? Não entendi, Pablo. Ah, não, essa pergunta é antiga, desculpa. Agora que eu vi aqui agora. Então, galerinha, se ninguém mais tem dúvida ou se ninguém quer comentar mais nada, a gente encerra a aula por aqui. E quinta-feira, às 10h30, a gente faz a nossa próxima aula. Pode crer, mano? Pode crer. Então, eu vou parar a gravação aqui para a gente poder ir para o fim.